Milhões de processos tramitam nas varas do Poder Judiciário, consumindo milhões de reais dos cofres públicos em ações judiciais muitas vezes desnecessárias, que poderiam ser evitadas sem que houvesse anos de espera e pilhas intermináveis de processo nos cartórios dos fóruns. Conciliação e mediação é o tema de nosso debate e análise agora, com a participação do ilustre desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Roberto Neves Amorim, que entre suas funções no Conselho Nacional de Justiça participou da capacitação de advogados, servidores e juízes para a prática da conciliação. A medida permite que demandas menores sejam resolvidas em ambientes de menor conflito, deixando para os tribunais as causas que necessitam de avaliação do juiz. Como vai o senhor, doutor Amorim? Tudo bem, é um prazer estar conosco. Aqui. Doutor Amorim, como o senhor iniciou o trabalho de política de conciliação e mediação no judiciário? Antes de iniciar propriamente esse tema, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando o CNJ foi instituído em 2005, o Poder Judiciário não tinha políticas públicas. Isso é bom que fique claro, porque nós tínhamos 90 tribunais, cada um cuidando de si, com as suas próprias experiências e não permitindo que essas experiências eventualmente pudessem extravasar para outros tribunais, boas ou ruins. E o CNJ veio então para traçar uma política pública nacional, fazendo com que todos os tribunais pudessem caminhar na mesma direção. E dentro dessas políticas públicas, muitas importantes, evidentemente, a política pública da conciliação e da mediação ganhou força em 2010 com a Resolução 125, que obrigava os tribunais a montar os centros de solução alternativa de conflitos. Isso fez com que as semanas da conciliação fossem se sucedendo e hoje nós estamos na 8ª semana. Isso é muito importante. Nós começamos então, em 2011, quando eu fui para lá, a intensificar essa política, a fazer com que a resolução fosse cumprida, determinando aos tribunais que efetivamente montassem os centros de solução alternativa de conflitos. E aí, fazendo com que a população pudesse se dirigir aos centros sem a necessidade da judicialização do processo. Então nós temos aí uma conciliação e a mediação são divididas em processual e pré-processual. A pré-processual é aquela em que as pessoas não têm um processo em andamento ainda e procuram um centro para solucionar esse conflito. E a processual em que já há um processo em andamento e o juiz pode então encaminhar para o centro e lá o juiz do centro chama as partes, fazendo com que elas venham à mesa para poder então solucionar esse conflito. Ok. Antes de só passar a palavra para a doutora Fabiana, eu quero falar que o doutor Leopoldo, nosso presidente da OAB Tatuapé, está presente também. Os cumprimentos a você, Marco, o telespectador, a Fabiana, também ao nosso desembargador, doutor José Roberto Neves Amorim. Aliás, acompanho o trabalho do desembargador, percebo que além de julgar, é um profundo conhecedor desse tema. É uma satisfação muito grande debater quando nós temos um profissional que conhece um tema, e um tema que eu diria que não é só ligado a essa prevenção de conflitos, mas principalmente um tema que é ligado à cidadania, ligado ao cidadão. Então é sempre uma satisfação. E vai poder abrilhantar essa questão de conciliação e mediação com esse debate tão proveitoso com o desembargador Amorim. Passo a palavra à doutora Fabiana para fazer as perguntas. Então, um dos objetivos nossos aqui com esse programa, agora nessa mesa de debates, é também de esclarecer à população brasileira coisas básicas sobre o direito, né? Coisa que falta, às vezes, no ensino fundamental, como nós estávamos falando aqui em alguns programas anteriores. Então, eu pergunto ao doutor Neves Amorim, até para que as pessoas possam saber qual que é a diferença entre a conciliação e a mediação e quem de fato é um mediador, por exemplo. Nós temos um trabalho de capacitação muito importante. Então, a Resolução 125, ela determina que pode ser mediador todo aquele que fizer o curso de capacitação para tanto. Por quê? Porque a mediação, ela exige, na verdade, uma preparação prévia.
Porque na mediação, o mediador ele não vai interferir na vontade das partes. Ele vai ser alguém que vai fazer com que as partes encontrem elas mesmas uma solução para o seu conflito. E isso é tão importante porque a pacificação sai daí. Quando as pessoas encontram a solução para os seus problemas, esse problema fica definitivamente resolvido. Quando há necessidade de uma decisão judicial e o juiz impõe uma decisão, na verdade, essa imposição do Estado, a interferência do Estado na vida privada, faz com que as coisas não se resolvam para as pessoas. Elas se resolvem materialmente no processo, mas não para as pessoas. Então, o mediador tem essa função importantíssima, que é de fazer com que aquela reunião se encaminhe para que as pessoas, elas achem a própria solução para o seu conflito. E na conciliação, não. O conciliador já não tem a mesma preparação, né? Ele apenas vai ajudar na solução, inclusive fazendo propostas, diferente do mediador, que não pode fazer propostas. As técnicas de mediação proíbem isso. Então, na verdade, o mediador, ele não pode dar nenhum tipo de sugestão, ele apenas vai coordenar os trabalhos e fazer com que as pessoas encontrem a solução. E o conciliador não. O conciliador pode, inclusive, fazer propostas para se chegar no meio a um bom termo. Esse modelo europeu, doutor, porque na verdade parece que na Europa é muito utilizada essa questão da mediação. Eu também emendo a minha pergunta com relação a essa questão da capacitação, porque eu acho que isso serve de incentivo. Eu acho que a própria capacitação acaba sendo um novo mercado de trabalho. Sim. Tem muita gente querendo ser capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça para exercer atividade e ser remunerada por isso. Acaba sendo hoje um modelo europeu e que traz essa nova perspectiva. O Brasil estava atrasado em termos de mediação, né? Nós somos um país que não temos uma lei ainda de mediação. Muito embora nós trabalhamos numa lei recentemente, que já foi aprovada no Senado, está na Câmara para ser aprovada, sobre mediação, para que o país tenha uma lei de mediação. A Argentina tem uma lei muito boa, até que, na verdade, para que se proponha uma ação, na Argentina você tem que primeiro mediar. O mediador vai dizer, olha, tem que dar uma certidão, como se fosse uma condição da ação, para que a ação seja proposta. Né? Isso fez com que diminuísse. No sistema brasileiro isso é um pouco complicado, porque nós temos aí um preceito constitucional do acesso à justiça. Isso seria um bloqueio, vamos dizer assim, constitucional de acesso à justiça. Então, isso é um problema que nós discutimos na comissão quando elaboramos o projeto de lei. Então, por isso, nós não enveredamos por esse caminho. E utilizamos, assim, o ajuizamento da ação e a possibilidade do juiz imediatamente pegar o processo e encaminhar a mediação. Né? Então, no projeto, ele traz isso. E a grande inovação do projeto é permitir que os órgãos públicos participem de mediação, façam mediação. Porque o maior cliente do Poder Judiciário hoje é o Poder Público, com 51% dos processos que tramitam envolvem União, Estados e municípios, suas autarquias, pessoas jurídicas ligadas a ela. Desafoga, né, doutor, de certa forma? Totalmente. Né? Então, num país com 92 milhões de processos de andamento, uma entrada anual de 28 milhões de processos, se nós não encontrarmos algumas fórmulas para diminuir esse número de processos, na verdade, não diminuir o número de processos assim frontalmente, mas com a diminuição da entrada de processos, automaticamente esses vão sendo solucionados e vai havendo uma diminuição do número de processos. Falamos numa mudança de cultura, e mudança de cultura não acontece do dia para a noite. Sim. Então nós esperamos que a mediação e a conciliação, ela venha fazendo com que as pessoas possam entender o que é isso e procurar os centros, né? E o time do judiciário é muito forte. Então, quando as pessoas procuram, quando a outra parte é chamada, em regra ela vem. E aí a conciliação e a mediação ficam muito mais fáceis. Né? Então, programas como esse, por exemplo, que fazem com que as pessoas tenham conhecimento, sejam elucidadas a respeito, são importantíssimos para esse tipo de política pública. Porque as pessoas que estão nos vendo, certamente muitas não sabiam que existem, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, 110 Sejusques. Né? Temos um Sejusque central ali na Barra Funda, muito bem instalado, com mediador, com conciliador, com defensor público, com advogado, com juiz, que ela pode ir lá e solucionar sem a necessidade de propor uma ação.
Né? Quanto custa um processo no país? R$ 1.500. Isso para o Estado. Quantas ações nós temos que não chegam a R$ 1.500? Milhares. Isso. Então, o Estado paga mais para manter um processo do que aquilo que ele decide no próprio processo. Isso que eu gostaria de explorar um pouco mais, até como uma questão de utilidade pública para o nosso telespectador, né, para as pessoas em geral. E eu gostaria de entender um pouco, eu como a pessoa que quiser hoje buscar a conciliação e a mediação, o que ela precisa fazer? Ela precisa primeiro propor uma ação, parece que não, pelo que o senhor disse, ou ela já pode ir direto e tentar a conciliação e a mediação? E qual é a eficácia disso? É muito simples. Basta, se ela não tem uma ação, ela basta se dirigir a um Sejusc, procurar os mediadores e conciliadores do Sejusc, informar o que está acontecendo, pedir para que a outra parte seja intimada a comparecer, e aí já será marcada a sessão de mediação ou conciliação, dependendo da avaliação de quem receber, se for mais fácil a conciliação ou a mediação. A mediação vale muito para a área de família, por exemplo. Então, e aí o juiz, o conciliador ou o mediador chamam, a pessoa vão sentar à mesa e aí vai haver mediação ou a conciliação. Se sair ali um acordo entre as pessoas, imediatamente temos um juiz que homologará, tornando aqui um título executivo judicial. Portanto, sem o processo, nós já teremos aí uma sentença, uma decisão definitiva. Desembargador Amorim, o país ganha tempo e dinheiro. Eu gostaria que o doutor explicasse o que ganha com o tempo, qual que é o tempo gasto em uma demanda judicial e qual que é o tempo que vai envolver, e efetivamente o senhor começou a abordar a questão do valor, para que os telespectadores possam entender a mensagem e o conteúdo da conciliação e mediação. Não existe valor, não existe limite. Qualquer valor pode ser levado à mediação ou à conciliação num centro de solução alternativa de conflitos. Então, essa política, ela é uma política muito simples. E só queria retornar à capacitação para dizer o seguinte: qualquer cidadão, desde que tenha uma formação superior, pode se candidatar a ser mediador. Basta ele procurar algum dos cursos na Escola da Magistratura, na Escola Superior do Ministério Público, na OAB, que tem também os seus cursos de mediação. Encerrado o curso, com a parte prática, inclusive, o que ela fará? Ela simplesmente fará a sua inscrição, seu cadastramento no Tribunal de Justiça e se tornará, então, um mediador à disposição do Poder Judiciário para atuar em qualquer Sejusc. Aliás, para ser mediador, pode ser funcionário, pode ser psicólogo. Qualquer pessoa, porque muitas vezes, em determinadas demandas, nós não precisamos de um advogado, não precisamos de um operador do direito. Na área de família, a gente precisa muito mais de um psicólogo, de um assistente social, do que um advogado. Agora nós temos um projeto semelhante, né? Deixa a Fabiana comentar, mas depois eu quero comentar do projeto da OAB. Então, deixa eu fazer só uma pergunta, até acho que de utilidade para todos, né? Qual é o custo, né? A pessoa quer resolver algum problema, algum conflito e vai ao Sejusc para resolver. Primeiro, ela precisa estar com um advogado? Ela tem algum custo? Não, ela não tem custo nenhum. Nós temos defensores públicos e advogados que são pagos pela defensoria. Se ela não tiver condições de ter advogado, ela tem lá um advogado à disposição, um defensor público à disposição. No projeto já prevê a participação da ordem. Então vai ter que ter um advogado obrigatoriamente, mas ela não vai ter que pagar esse advogado. Se ela não tiver condições, lá terá um defensor público ou um advogado pago pela Defensoria Pública, né? E nós temos agora uma lei que está tramitando aqui em São Paulo para a remuneração dos mediadores, o que é fundamental. Vai ser feita uma audiência pública em breve, justamente para isso. Nós estamos vendo, porque logicamente não dá para que os mediadores fiquem eternamente trabalhando sem uma remuneração. Aliás, eu gostaria até de colocar aqui que eu acho que a advocacia que está nos assistindo, elas precisam, na verdade, os advogados precisam se unir, que me parece que não estavam sendo remunerados quando participavam de reuniões de mediação e arbitragem, quando estão representando ali
junto ao convênio de assistência judiciária. Então, acho que a advocacia tem que se unir e tratar dessa questão com empenho, né? E aí vai aqui as saudações ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa, que inclusive é um dos grandes aí expoentes na inicialização daquele projeto chamado OAB Concilia, que acaba sendo parceiro do Sejusc, mas o OAB Concilia, que é um sistema diferente, que aí esta conciliação será, na verdade, em subseções que adotam esse sistema de conciliação, de mediação e arbitragem, quer dizer, a reunião ali da chamada conciliação, ela é encabeçada por um advogado, né? A OAB, na verdade, no curso também, o que acontece? O advogado procura a subseção em que exista o projeto, é encaminhada uma carta para a parte que em determinada data, horário e local será realizada essa sessão, e a parte comparece junto com o seu advogado, as partes comparecem, é feito um termo, e esse termo é encaminhado ao Poder Judiciário. E aí, nesse caso, doutor, até para esclarecer o telespectador, o Tribunal de Justiça homologa esses acordos realizados nesse projeto OAB Concilia? Olha, eu não tive essa oportunidade de analisar isso ainda junto aos Sejuscs. Eu acho que nós temos que sentar e travarmos um termo para que isso também possa acontecer na OAB Concilia. No Sejusc é possível, tem um juiz lá quando é feito. Então, eu acho que aí nós temos que montar um termo de cooperação OAB Judiciário formalmente para que isso aconteça, para que nós possamos, o presidente da OAB com o presidente do tribunal tem que assinar um termo de cooperação para que o judiciário seja utilizado para essa finalidade. Agora, o acordo acaba sendo assim, né? Por exemplo, se nós 4 aqui decidirmos, somos parte de uma ação ou ainda não temos uma lei de andamento, a partir do momento que sentamos aqui os 4 assinam, os 4 decidem determinada questão, a situação acabou sendo homologada entre nós, né? Não, sem dúvida, mas aí a homologação judicial, na verdade, ela traz uma segurança para as próprias partes, né? Segurança jurídica. E outras torna um título executivo judicial se não for cumprido posteriormente. Deixa eu só fazer uma colocação, doutor Amorim. O brasileiro, né, a sociedade, ela acredita em mediação? Existem políticas de divulgação da mediação? Porque hoje o brasileiro ele acredita no juiz. Ele vê o juiz, ele vê a outra parte, tem um advogado, então ali ele sabe que vai ser defendido através do seu advogado o seu interesse e tem um juiz que vai dar uma decisão. Essa eu acho que é uma questão de relevância porque muitos brasileiros ou não sabem ou ainda não acreditam. Eu quero que o doutor dê o seu ponto de vista com relação à sociedade. É bem verdade que nós estamos, eu disse no começo, aquela mudança de cultura, portanto uma divulgação, nós estamos trabalhando nisso fortemente para que as pessoas saibam. E hoje as pessoas aceitam muito bem a mediação. Tanto é verdade que no Sejusc nós fazemos mutirões, né? Então a gente pega mutirão de contrato bancário, então nós chamamos aqueles que têm processo ou que teriam alguma reclamação contra banco, e os bancos e muitas instituições estão capacitando seus prepostos para que possam comparecer a esses mutirões e resolver os seus problemas. Então, esses mutirões são fatores importantes. E a sociedade está entendendo isso e tem ido. Só para um exemplo, nós tivemos um mutirão do reconhecimento de paternidade, em que montamos o Sejusc toda uma estrutura, e, inclusive o IMESC nos cedeu um centro hematológico que foi levado para lá, para o Sejusc, e aqueles que queriam reconhecer e tinham alguma dúvida da paternidade, desciam imediatamente para fazer o exame de DNA. 15 dias voltavam com o resultado na mão do juiz. E querendo reconhecer, dando positivo, saía com reconhecimento sem a necessidade de uma ação de investigação de paternidade. Então, nós resolvemos isso, 90% das pessoas que procuraram saíram com uma solução positiva. Fico pensando no caso de bancos, hein, Marco? Porque essa questão hoje, esses contratos de adesão... Então, mas os bancos nós temos feito muitos mutirões com bancos. Em Brasília nós fizemos muitos mutirões com bancos e deu um resultado excepcional. Fantástico. Excepcional. Fantástico. E tem dado. Eu só queria esclarecer o seguinte, que as pessoas que procuraram o Sejusc, elas jamais estarão desguarnecidas, porque vai ter lá
um juiz, vai ter um advogado ou um defensor público, tá certo? E a outra parte que foi intimada quando vier, pode trazer o seu advogado também, quer dizer, não há problema nenhum. Todos sentar-se a uma mesa para poder discutir e solucionar o problema. Então, ninguém se sentirá, em momento algum, desamparado. Nós temos todo esse aparato do judiciário à disposição das pessoas. Não só das partes, como ela pode trazer o advogado dela? Pode. Ela quer usar o advogado que está no Sejusc? Que também pode. Vai ter lá um juiz e vai ter um membro do Ministério Público. Quer dizer, todo o arcabouço do judiciário está lá presente. E gera redução de custo também. Né? Eu gostaria... O custo é zero. Zero. O custo é zero. Não há custo. A pessoa chega lá, vai fazer intimação, não tem custo nenhum. Não tem 1% do valor da causa. Não tem nada. A pessoa não tem que despender absolutamente nada. Isso eu acho que a gente merece parabenizar, o senhor merece ser parabenizado por essa iniciativa. Eu acho que é algo realmente relevante para o nosso país, para o judiciário, para a agilização processual em geral. E eu gostaria de saber, assim, qual a expectativa de aumento na celeridade ou de redução dos processos com essa medida sendo implementada no nosso país? Olha, o judiciário tem que ser uma casa de cidadania. Eu tenho uma visão do judiciário, de um judiciário muito aberto. O judiciário tem que estar sempre à disposição do cidadão e o cidadão não tem que temer ir ao judiciário, porque o cidadão, às vezes, só de ser chamado ao fórum, ele já acha que é um problema. E, na verdade, não é isso. Eu sempre digo assim, quando você vai no médico, você está com uma dor, ele vai, você faz uma consulta, ele dá um remédio, você volta para casa tranquilo, você não vai com medo. O judiciário é a mesma coisa. Você não tem que ir com medo, porque tem lá um juiz, um advogado, um membro do Ministério. Pelo contrário, você tem que ir ao judiciário procurar a solução do seu problema. Então, a justiça, o judiciário, cada fórum tem que ser uma casa de cidadania. E essa perspectiva dos processos, de nós acabarmos com o processo, é uma questão de tempo. Nós nunca vamos acabar com o processo. Por quê? Porque o litígio é da natureza humana. Então, mas o processo tem que ser utilizado quando há necessidade da participação do juiz. O Estado tem que interferir. Aí nós temos que judicializar. Caso contrário, uma grande... número de demandas não chegam ao valor que custa o processo para o próprio Estado, que é R$ 1.500. Então as pessoas precisam entender que um processo que duraria 5 anos, 6 anos, 7 anos, com todos os recursos, as distribuições, pode ser solucionado, às vezes, em 1, 2 sessões de mediação, que isso vai ocorrer em 15, 20 dias. E ela sai com uma solução definitiva com uma decisão do juiz. Não é uma decisão, a decisão dela vai ser transformada num termo homologado pelo juiz. Então é a mesma coisa que se tivesse ajuizado uma ação, decorrido todo aquele tempo, em apenas 15, 20 dias. Doutor Amorim, o senhor tem quantificado, por exemplo, hoje falamos em 92 milhões de ações em trâmite, ações judiciais. O senhor tem quantificado ações até R$ 1.500, até R$ 1.500, quantos por cento é dessa totalidade? Olha, nós não temos essa quantificação precisa. Sim. Porque nós temos, assim, 51% são processos de Estado, 6 a 8% são processos de banco, 10% ações de consumo, outras ações de natureza geral. Então, nós temos aí... com certeza, dos 49% de ações que sobram, tirando as envolvendo o Estado, seguramente 20, 25% são ações que não passam de R$ 1.500, R$ 2.000. Mais de 20 milhões, aproximadamente. Tranquilamente. Qual que é o tempo da demanda de um procedimento na mediação? Quanto tempo leva a mediação? Olha, nós temos que ver, depende da mediação. Se for uma mediação simples, ela demora uma sessão, com a ida dela ao Sejusc, chamando a outra parte 15, 20 dias. Se sair imediatamente, demora, um mês. Então a pessoa faz a reclamação e já vai a notificação. Exatamente. Então, em 15 dias já está marcada... Exatamente. Agora, é importante, acho que, destacar que essa mediação é diferente daquela mediação, porque às vezes quem está assistindo está pensando assim, mas aquela mediação que era feita naquele determinado departamento ali, aquelas câmaras de mediação, em que tem câmera, em que a parte vai e ela acompanhada da parte contrária, enfim, uma reunião, uma mediação filmada, não é bem assim. Não é nada disso. É totalmente diferente. É totalmente diferente e totalmente informal. A pessoa simplesmente faz a reclamação, chamamos a outra parte,
outra parte vem, senta à mesa, tem um mediador já qualificado, ou se for o caso de conciliação, um conciliador, o juiz está por perto, a hora que resolveu aqui, só ir à presença do juiz e homologa na hora. Então, quer dizer, não tem... agora, o tempo, tudo vai depender. Se for, por exemplo, uma mediação na área de família, muitas vezes nós temos aí a demora de 1, 2 meses, porque tem mais de uma reunião. Porque as pessoas têm que resolver uma série de problemas emocionais. Então, ao mexer na questão emocional das pessoas, nós enfrentamos um problema. E aí, às vezes, o mediador tem que ter muita calma para que as pessoas não entrem em conflito. Pelo contrário, ele tem que tirar o conflito do coração das pessoas. Eu acho, Fabiana, que... E aí demora, às vezes, 2 sessões, 3 sessões, e aí pode demorar 2, 3 meses, mas é muito melhor do que demorar 5 anos na frente de um juiz com um litígio, com uma briga, assim, que envolvendo filhos, alimentos, ex-mulher ou ex-marido, causa um estresse muito grande para as pessoas. Fabiana Marco. A mediação tem esse aspecto. Eu acho, gente, que a mediação em si, ela acaba trazendo até uma manutenção para a credibilidade do próprio Poder Judiciário. Porque eu tenho certeza que quem está sentado em casa deve estar pensando assim, poxa, não aguento aquele processo meio que demora, eu não aguento essas situações, eu não quero processo. Aliás, eu não quero entrar num processo. Sim. Porque, desculpa a sinceridade, doutor, mas, na verdade, nós sabemos hoje que um processo demora muito. Se não bastasse que hoje nós temos que contratar um profissional e, ainda assim, que esse profissional esteja alinhado e atualizado com relação ao procedimento eletrônico hoje, certificado. Então, uma série de requisitos, uma série de preocupações, eu acho que essas preocupações deixam de existir. Mas eu acho que é um processo de conscientização, né, Fabiana? Mas eu acho que as pessoas acabam deixando de buscar os seus direitos pela dificuldade que existe em hoje acessar o Poder Judiciário. Talvez com a conciliação e com a mediação, as pessoas vão buscar mais vezes os seus direitos. E aí eu acho também que as empresas também precisam estar preparadas para isso, porque hoje há uma situação onde muitas empresas acabam contando com o fato de que o consumidor ou alguém não vá buscar o seu direito pela dificuldade de acesso ao judiciário. E talvez na conciliação e na mediação isso vai acontecer com uma maior frequência. Diria assim, realidade ou alternativa? Alternativa dentro desse cenário, doutor? Acho que é uma alternativa, né? Eu acho que não, eu acho que é uma realidade. Realidade? Eu acho que é realidade. Eu acho que se a pessoa for hoje, ela estiver nos ouvindo, e ela tiver um problema de telefonia, um problema de consumo, e ela quiser ir ao Sejusc mais próximo, a algum fórum da casa dela, onde tenha um Sejusc, é só entrar no site do Tribunal de Justiça, tem lá todos os Sejuscs, é muito simples. Faça um teste, vá lá e procure como vai encontrar a solução imediatamente. Então, é essa facilidade que vai fazer com que as pessoas entendam como o acesso, como disse a doutora Fabiana, ficou tornado muito fácil. Né? E é isso que a gente quer mesmo, que a pessoa não tenha medo. Ela vai, soluciona sem preocupação. Eu vou procurar advogado, demorar e tal. Não, ela tem toda uma estrutura pronta para ela. O juizado de pequenas causas, ele até 40 salários mínimos, ele pegava uma área que hoje a mediação está pegando uma outra área. Né? Então, eu acho até que é um complemento, penso eu, até vou querer as críticas do doutor Amorim, porque a mediação, às vezes, ela pode ser resolvida através até de um mediador psicólogo, em uma questão pontual. É esse o pensamento do Poder Judiciário? E nós temos, essa é a vertente fundamental. Agora, não que o mediador, o psicólogo seria o melhor mediador, talvez o mediador seria o melhor capacitado, o que faz a capacitação. Há uma triagem para verificar qual é o tipo de ação. Entendi. Então, nós vamos verificar se há necessidade, sim, de um assistente social, de um psicólogo, ou de alguém capacitado que depende do assunto. Depende do assunto. Por exemplo, na área de família, por exemplo, a gente usa muito assistente social e psicólogo. Olha que interessante. Né? Então, nós capacitamos qualquer pessoa justamente por isso. Não é um operador do direito, alguém que tenha formação jurídica, não é necessário. Não é necessário. Bom, basta ter feito o curso e captado as técnicas necessárias. O assunto está super interessante, mas vamos por um intervalo e já voltamos.
Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O nome dele é... Bom, ele é... Meu monstro é... Ele é uma bola. Ele é um sapo. Ele é um alienígena. Ele é uma bolinha azul. Amarelo, verde, malvado. Geneticamente alterado. Malvado, mais ou menos malvado. Tem uma língua muito comprida. 2 olhos imensos. 6 olhos de dar muito medo. E ele vive... Uma nave. Ele veio do espaço. Ele não gosta de adolescentes. Ele veio da minha imaginação. Quando ele olha as pessoas, ele chega perto, agarra um monte de serra. O plano dele é a fé que o meu câncer vai sair. Eu tinha um amigo chamado Caio, mas ele já morreu, coitado. Aí se chama Caio, o monstro mais legal do mundo. Ele voltou a ter o ânimo de ajudar as pessoas porque ele começou a acreditar que da mesma jeito que ele ajuda os outros, quando ele precisar, as pessoas também vão ajudar ele. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, dando continuidade, estamos entrevistando o Dr. José Roberto Neves Amorim, presidente da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E antes de entrar nos crimes cibernéticos, vamos completar um pouco o estudo com relação à mediação, que realmente é um tema atual e é um tema que ainda temos muitas dúvidas, desembargador. Então, por exemplo, o mediador, ele recebe um valor? Qual que é o valor? Como que ele procura? É um novo nicho de trabalho? Eu acho que é importante, eu sei que o senhor abordou, mas dentro de qual lei, qual fundamento que a gente pode tratar esse novo contrato de trabalho? Nós sempre trabalhamos no início com o mediador capacitado, a gente capacita e depois distribui para que ele possa nos ajudar na mediação. E evidentemente que a gente não acha justo que ele tenha um dispêndio de tempo junto ao Poder Judiciário e não receba nada. Evidentemente que nesse primeiro momento, muitas pessoas são voluntárias e nos ajudam muito para que essa política seja difundida. E nós, então, trabalhamos para que eles sejam remunerados. Já há um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o primeiro estado que vai remunerar, né? E vai haver, então, uma audiência pública para finalizarmos isso e provocarmos uma votação na Assembleia. E isso, tenho certeza que todos são sensíveis a isso. No projeto, o mediador vai poder trabalhar um determinado número de horas por semana, para que nós não vai poder trabalhar todos os dias da semana 8 horas. Porque nós temos 4.000 capacitados, temos que dar oportunidade para várias pessoas exercerem essa função. Então, para que isso aconteça, nós vamos colocar 16 horas, o projeto consta de 16 horas por semana, né? E a remuneração de
de 2 UFESPs, se não me engano, por hora trabalhada. Então, nós vamos ter aí uma rotatividade, cada um vai poder trabalhar 2 a 3 vezes por semana e ter uma remuneração condigna em relação a isso, né? Então, isso é fundamental. São 16 horas por semana, dá aí 64 horas, 70 horas por mês, o que vai dar um salário razoável aí calculo entre R$2.500 e R$3.000. Pô, gente, é fantástico. Então, né? além de uma oportunidade excelente de trabalho para diversos brasileiros, eu acho que eu gostaria também que o senhor explicasse um pouco melhor para a população que tipo de causas você acha ou de direitos você acha que a população deve demandar diretamente ao Sejusc. Olha, o Sejusc está aberto para qualquer tipo, a mediação ela cabe em qualquer tipo de ação. Certo? Menos a ação penal, no momento que nós estamos estudando ainda a possibilidade da inclusão da mediação penal, que eu acho que também vai aliviar a justiça penal, né? Naqueles casos de menor potencial ofensivo, as pessoas poderão resolver, às vezes, desavenças familiares, algo que não... criminal é uma polêmica, né? Fico pensando numa mediação ali entre 2 criminosos, não, né? Isso não, isso aí, isso não existe mediação, isso é a intervenção estatal que defende a sociedade aí das pessoas que causam danos à sociedade. Então essas pessoas deverão ser julgadas e aí o Código Penal, e aí não é impossível você mediar uma ação nesse sentido. Nós vivemos a chamada sociedade da informação. Aliás, nesse aspecto, queria até parabenizar a direção do programa, que é uma honra participar aqui com vocês, porque parece que o programa está dentro daquele prêmio Inovar, né? Queria parabenizar a Ilda Siglione, que é a diretora do programa. Agora, pensando em sociedade da informação, efetivamente, eu gostaria só que ele finalizasse para explicar para a população que tipo, então, de direitos eles devem ser buscados qualquer diretamente tipo. ao Sejusc. O mais procurado é o do consumidor. Consumidor. É a grande motivo é o consumidor, né? Que é realmente o maior número de ações que nós temos hoje. Ações de contratos bancários, telefonia, todos os sistemas que nós encontramos em empresas, né? Que o consumidor utiliza, os Sejuscs, que nós temos 110 no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo nós temos em todos os fóruns. Interior 110. Marília, Araraquara, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Nós temos, na grande maioria das cidades, nós já temos Sejuscs, né? Então, as populações podem se socorrer, tem sempre um juiz à disposição para poder coordenar o Sejusc. Então, a maioria das ações são de consumidor, mas ações de família também. Interessante. Né? Na verdade, qualquer tipo de ação civil pode ser tratada no Sejusc. A gente não tem, evidentemente, que nós não podemos garantir uma solução. A gente senta à mesa com as pessoas e tenta solucionar esse problema. Então, se isso não acontecer, evidentemente, as pessoas partirão para o judiciário. Mas não custa tentar uma mediação para solucionar com mais rapidez e com mais satisfação. Nós estamos ressaltando muito só o estado de São Paulo, mas eu gostaria de mencionar que o Sejusc é Brasil inteiro, né? Então, para os telespectadores do Brasil inteiro, nós temos isso à disposição, certo, doutora Mônica? Isso. Nós temos no Brasil inteiro mais de 500 já instalados, 550 instalados por todo o país. Desses 550, São Paulo já tem 110. Perfeito. Bom, brilhante trabalho, né, conciliação e mediação, mas hoje os crimes cibernéticos, uma atualidade também. Eles podem, os crimes, quais? Clonagem de cheque, enfim, entra para o direito bancário, né? Eu queria até complementar. E também entra na questão da conciliação e mediação, esse tipo de assunto? Eu queria até complementar, antes de responder, se me permitem, porque ele estava comentando sobre o consumidor, é nisso que eu queria ingressar, porque o consumidor ele utiliza a rede social. Sim. Ele faz compras pela internet, nós vivemos uma nova realidade hoje. Sim, claro. E eu fico pensando nesse consumidor, aliás, nós percebemos que os usuários, eles têm muita coragem, eles esquecem que eles estão atrás de um computador, muitas vezes eles estão em casa, mas eles estão em uma rede pública, que existem direitos e deveres ali. Mas esse cidadão que está ali atrás do computador, que faz uma compra, que muitas vezes tem coragem de falar algumas coisas atrás do computador e não tem coragem de falar as coisas através de uma forma pessoal, às vezes pode praticar uma conduta ali na rede social, e essa conduta pode ser enquadrada como um crime, ou, de certa forma, pode praticar uma determinada transação ali, como consumidor,
E aí, nesse aspecto, Gerar eu gostaria um de saber o prejuízo, seguinte, quer dizer, dá para mediar isso? Porque, sabe por que eu faço essa pergunta? Porque a grande dificuldade hoje, eu tenho visto, é a resolução de casos envolvendo questões eletrônicas e digitais. Demora demais, doutor. Então, assim, será que a mediação não pode resolver essas questões? Olha, a mediação pode solucionar desde que o consumidor saiba quem está do outro lado. Muitas vezes, ele não sabe da empresa que ele comprou. Ele não consegue ter dados suficientes para que o judiciário possa chamar essa pessoa. E às vezes ele precisa do auxílio do juiz, sim. Ele precisa da força de mover um processo para que o juiz dê uma ordem para que o IP de um computador seja aberto. Mas aí precisa de uma decisão do juiz. Aí a interseção estatal é fundamental. E aí não dá para mediar. Porque aí nós precisamos da força do juiz para dar uma ordem para fazer isso. As pessoas não têm esse poder, nem o mediador e nem o conciliador. Então, nesse aspecto, o juizado... aí o juizado pode acontecer. Mas aí o juizado também é judicialização. Sim. Né? Sim. Embora tenha o valor de 40 salários mínimos, 20, até 20 sem advogado, nós podemos aí enquadrar, mas é judicialização porque depende de uma ordem do juiz do Estado juiz para poder resolver isso. Então, agora, existe o aspecto da indenização, porque muita gente acha que está escondida atrás do computador, que ela não está sendo vista ou não será descoberta, o que é um ledo engano, o que é um erro. Né? Hoje, as pessoas que entram na internet estão expostas, sim, para todo mundo. Né? Ela tem uma exposição, né? E ela consegue ser detectada. Então, as pessoas acham que não. Né, lógico, ela acha que ela está na casa dela, no computador, ninguém está vendo. Pelo contrário, ela está sendo mais vista do que ela pode imaginar. Né? E a respeito disso, tem uma decisão minha recente, justamente, né, condenando por danos morais uma pessoa que compartilhou uma notícia falsa, uma notícia inverossímil que causava dano moral a um terceiro que não fazia parte da internet. Eu acho que mas ela decisão nas redes sociais, não sei se foi a sua decisão, mas eu vi repercutindo ali pelas redes. Exatamente. Né? Quer dizer, você compartilhar algo que alguém compartilhou. Quer dizer, então, peraí, então daqui a pouco eu não posso compartilhar. Não pode. Doutor, o compartilhamento, ele tem que ser um compartilhamento responsável. Sim. Interessante. É isso que tem que se ver. Eu tenho que saber o que eu estou compartilhando. Por quê? Porque a internet ela é viral. De um dia para o outro, milhões de pessoas passam a ser alvo de uma determinada ofensa que, na verdade, é inverídica. Alguém lançou isso e um vai passando para o outro. Então, essa responsabilização do compartilhamento não é curtir. Veja bem, o curtir é outra coisa. Quando alguém curte alguma coisa, ela leu, ficou para ela não passou isso para frente. O problema do compartilhamento né? Exatamente. O problema do compartilhamento eu compartilho, eu tenho um grupo. No meu grupo, quando eu compartilho, eu passo para o meu grupo. Se alguém do meu grupo compartilha, passa para o grupo dele. E a coisa vai crescendo. Cada grupo tem centenas de pessoas e isso vai crescendo. Existem outras decisões semelhantes? Não, a minha foi a primeira nesse sentido. Precursora. Eu acho muito importante, principalmente após o jogo Brasil e Alemanha, assim, houveram diversos compartilhamentos de diversas estruturas. O Face, né? O Face ele perdeu um pouco a referência. Estão utilizando de forma errada, né? Essa decisão do senhor, o senhor se embasou no crime cibernético? O senhor se embasou dentro do Código Civil? Não, essa decisão minha foi tomada de acordo com dentro do Código Civil. Foi uma indenização civil por dano moral. Né? Então, portanto, baseado na lei civil. Evidentemente que a ofensa atinge aí o crime também, difamação, calúnia, injúria, também embutido aí. Quer dizer, a pessoa pode tomar uma providência criminal. Sim. No meu caso, foi uma providência civil. Sim. Então, uma pessoa falou, publicou, ofendendo um determinado veterinário. E a amiga compartilhou. E o veterinário propôs ação contra as duas, dizendo, olha, essa falou, não é verdade, provou não ser verdade, e a amiga repercutiu. Portanto, de uma pessoa, nós já tínhamos no mínimo duas.
e aquilo vai crescendo. Acho que é bom nas campanhas aí as pessoas tomarem cuidado com relação a exatamente, porque aí cabe um dano. Né? Aí eu condenei as duas em dano moral. Solidariamente. Não, cada uma vai pagar. Eu condenei especificamente. Tanto X para uma e X para outra. Agora, doutor, se esse compartilhamento vai adquirindo aí uma... Se você souber quem é, você pode ir... Dando uma sequência. Uma sequência, exatamente. É interessante. Não, o que eu quis deixar estampado nessa decisão, e por isso ela foi muito falada e divulgada, as pessoas concordando com a minha decisão. Por quê? Porque há que se colocar cobro e responsabilidade naquelas pessoas que usam a internet. Vou ter que fazer mais uma pergunta. Eu estou pensando, por exemplo, na questão da violação de privacidade, até porque o crime cibernético veio tem a lei Carolina Dickmann, aquela situação toda, né, em que as pessoas acabam violando, uma pessoa viola a privacidade de outra. Agora, quer dizer, viola a privacidade, colocou na rede, eu vou lá e compartilho a violação da privacidade de alguém, expondo essa pessoa a mais pessoas, quer dizer, então eu tenho que pagar a penalização. Lógico que tem. Quer dizer, agora uma decisão que só torna o efeito ali, dali para frente, né? Quer dizer, só para explicar para o cidadão, quer dizer, as situações que ocorreram antes dessa decisão... Mas aí as pessoas, antes de compartilhar, elas têm que ler o que elas estão compartilhando, porque elas têm que ter responsabilidade nos atos que praticam. Claro. Porque as pessoas acham que elas estão atrás de um computador, entrando na internet, elas podem falar o que elas quiserem, podem fazer o que elas quiserem. Não é assim. E se o adolescente faz, os pais que respondem. E quando for uma piada? Depende do tipo do nível da piada, né? Depende da piada. Se ela for ofensiva a alguém, se a pessoa se jogador, a namorada do jogador. Se a pessoa se sentir ofendida, aí vai do subjetivismo. Né? Se a pessoa se sentir ofendida com aquilo, ela tem todo o interesse em buscar os seus direitos. Muito interessante. Né? Eu acho que isso vale para todo mundo. Então, quem nos assiste, quem nos vê, se for ofendido, tem direito de buscar. Se for ofensor, poderá correr o risco de ter que indenizar. Sabendo quem é o ofensor, já pode entrar pela ação diretamente no judiciário. Nós temos os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria. Lógico. É claro que às vezes um simples xingamento, uma situação acalorada... Se o juiz interpretar dessa forma, não tem problema nenhum, mas que se houver algo mais sério, cabe a indenização, sim, sem Marco, que é um grande utilizador das redes sociais, está sempre conectado. Né? Eu acho que todos nós, né? Mas a rede internet, social, ela veio para modernizar. Ela é ótima, né? Ela bem utilizada, ela só traz o bem. Exatamente. O problema é o seguinte, quando ela é utilizada de forma a desviar o seu rumo. Ela não foi criada por mal, ela foi criada por bem. O pensionamento eletrônico, né? A modernidade nos auxiliando. Né? O que não pode, e eu acho que os crimes cibernéticos, ainda eu acho que vai ter que ter uma evolução para que a gente possa efetivamente, como a decisão do senhor, possa efetivamente saber a responsabilidade de cada um e qual o nível de responsabilidade, porque ainda não está devidamente registrado ou existe uma lei que feche todo esse conteúdo, né? As redes móveis também é um grande problema, né? Quer dizer, você tem um celular, alguém subtrai seu celular, entra, como eu vi um caso próximo ali da minha residência em que o celular foi subtraído, quer dizer, encontraram esse celular e compartilharam uma série de cenas obscenas através desse perfil por esse celular que havia sido subtraído. Acho que aí o cidadão tem que registrar ali. Imediatamente. Sumiu o celular, imediatamente faz um boletim de ocorrência, comunicando a autoridade, dizendo, olha, sumiu meu celular, subtraíram ou eu perdi, não importa. Por quê? Porque ele tem como demonstrar que dali para frente... a responsabilidade dele. Exatamente. E eu acho muito importante também a gente esclarecer a população, inclusive a população que talvez não tenha acesso ao nosso mundo jurídico diário, né? Que qualquer tipo de e-mail, mensagem de texto, compartilhamento de Facebook acaba virando uma espécie de documento. E, portanto, prova de algum determinado tipo de crime. Então, muito cuidado com tudo que vocês escreverem no e-mail, é um documento. Na mensagem fechada também, na mensagem fechada, na mensagem aberta, né? No Facebook, em qualquer meio eletrônico, documento eletrônico, também é uma prova, né? Então, tomem cuidado com o que foi escrito. A internet, ela é uma ferramenta, a exemplo do que ocorreu no Guarujá, com aquela senhora, ela é uma ferramenta, ela pode ser uma arma mal utilizada.
né? E eu acho que precisa ter esses complementos para que efetivamente atribua as responsabilidades e as suas punições, né? Hoje, sim, nós temos o Código Civil, o dano moral. Agora, a pessoa sabendo quem é o ofensor, então a pessoa pode levar esta reclamação para a mediação? Pode. Para tentar buscar uma indenização, ou que isso seja desdito, ou que isso seja objeto de uma outra manifestação, dizendo, olha, eu reconheço que aquilo foi uma falha minha, tá certo? Muito embora o problema seja um pouco mais grave. Por quê? Porque se aquele primeiro ofensor que deu origem a tudo isso, ele se retrata, não significa que os que compartilharam também vão compartilhar o retratamento. A retratação, no caso. Percebe? Então, se a pessoa se retrata aqui, esse grupo que tem acesso, olha, se retratou. E os outros que essa prospecção que existiu, as outras pessoas vão ter acesso a isso? Muitas vezes não. E às vezes não pode obrigá-lo a divulgar isso para os outros grupos? Mas ele não sabe quem compartilhou. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Então, possivelmente, ele vai sofrer a condenação. Não, ele pode até aceitar a retratação da primeira pessoa e esquecer isso, né? Mas muitas vezes ele fala, eu não aceito a retratação, quero a indenização de tais e tais pessoas na cadeia. Que é múltiplo, né? Que é múltiplo, mas às vezes você pode ter uma condição de saber quais são. Nesse caso em que eu julguei, e foi uma votação unânime no tribunal, eram duas, ele conseguiu pegar as duas primeiras pessoas. Entendeu? Para essas questões cibernéticas, o judiciário ele entende quais são as provas cabais, uma impressão ou dá para pesquisar aquele site, aquela... muitas vezes a pessoa paga, né? Então a pessoa que foi ofendida, a primeira providência dela, primeiro, é imprimir a ofensa. E tem que imprimir com o código-fonte, não tem, doutor? Isso. Tem que mostrar de onde partiu aquela informação. Isso. Porque às vezes acha que só a foto ali, aquele print do teclado resolve, né? Mas aí ela vai, a orientação é a seguinte, ir a um cartório, pedir para o tabelião abrir aquela página e certificar que aquilo está escrito ali. Fantástico. Naquele momento. É isso. Então aí ele tem fé pública, a hora que ele certifica, ele vai dizer, olha, isso estava no tal dia, tal hora, estava escrito isso, ele bota ele. Então ele faz um documento, né, que tem fé pública, logicamente cabe contestação, mas nesse caso dificilmente caberá. É uma prova suficiente para dar sequência numa ação. Exatamente. Né, ou na mediação. Exatamente. Ele indo ao cartório, pede para o tabelião abrir, abriu, está lá, certifica que você viu aí. Ele tem que certificar. Muito interessante. É uma decisão atual, agora na verdade é uma decisão que traz um contorno sério, porque eu acho que a decisão do Dr. Amorim, ela vai levar aí a uma reflexão e que as pessoas comecem a procurar os seus direitos ali, porque eu acho que muita gente deixa para lá porque acha que não acontece nada. Que é necessário, essa conscientização da utilização da internet, que é fantástica, ninguém nega isso. Ela é fantástica, ela trouxe benefícios, nós temos acesso às notícias nos nossos celulares, nos tablets, é ótimo. Agora, tudo isso tem que ser usado, eu repito, com responsabilidade. Perfeitamente. Deixa eu fazer uma última consideração antes do programa se encerrar. O senhor falou que 51% dos processos hoje no Poder Judiciário são contra os órgãos públicos. Em que há o envolvimento da União, do Estado, do município, suas autarquias ou pessoas jurídicas ligadas a eles. Né? Tá. Que tipo de movimento o cidadão pode fazer que tenha a ver com os órgãos públicos, então, que ele possa ir direto ao Sejusc? Me dê alguns exemplos. Na verdade, o que a gente permite, no Sejusc, só no caso da Justiça Federal, em que há os centros da Justiça Federal, por exemplo, o INSS, né, que é um cliente fantástico da Justiça Federal. Acho que é o maior, né? É o maior. Então, agora, a grande vantagem da lei que está para ser aprovada na Câmara, já passou pelo Senado, repito, está na Câmara, é essa, é permitir a mediação do órgão público, porque hoje o gestor público ele tem muito medo de negociar. Né? Por quê? Porque amanhã eu posso ser responsabilizado por isso ou por aquilo. Não existe lei que o autorize. Agora não. Vem a lei e diz, você pode mediar.
E aí o que vai fazer? O órgão público ele vai traçar parâmetros para a mediação. Dizer, olha, você pode mediar, o chefe pode mediar até X. Se for mais que X é o chefe 2, até 3X o presidente. E assim nós vamos fazendo com que essas escalas, exatamente, dentro do próprio órgão, ele vai criar uma normatização da mediação. E aí todo mundo fica muito mais tranquilo, que existem parâmetros. Fantástico, entendeu? não, fantástico. Então, é isso que se pretende. Doutor Amorim, nós temos alguns minutos. Eu quero que o senhor faça suas considerações, se possível em 1 minuto. Mas antes, nós temos um parceiro aqui, o Lute Leilões, e nós vamos agraciá-lo com... Muito obrigado. Um mimo. Muito Por obrigado. favor, faça suas considerações para que a gente possa encerrar. Olha, eu primeiro agradeço a oportunidade de ter vindo falar de um assunto que para mim é muito importante, muito caro mesmo, porque isso é quase uma ação, ou na verdade é uma ação de cidadania, né, em que nós fazemos algo pelo cidadão, pelas pessoas que necessitam do Poder Judiciário, e tantas necessitam, e fazendo com que elas tenham a solução dos seus problemas muito mais resolvidas com muito mais agilidade. Então, esse trabalho que a gente faz não tem nenhuma outra intenção a não ser beneficiar o cidadão, a não ser abrir as portas do judiciário para as pessoas que dele necessitam e solucionar os seus problemas com maior agilidade e sem qualquer tipo de burocracia, colocando à disposição do cidadão um juiz, um membro do Ministério Público, um membro da Defensoria, um advogado, um conciliador e um mediador. Essas pessoas estão lá para servir a sociedade brasileira e a sociedade paulista. Obrigado, doutor Amorim, obrigado, doutor Leopoldo. Estamos, eu e a doutora Fabiana, encerrando uma série de debates e análises do programa Questão de Justiça.